Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre uma resolução, uma norma legal, portanto, que se aplica a algumas empresas especificamente e trata de auditorias ambientais compulsórias, auditorias obrigatórias para determinados setores que atuam em regiões costeiras, em terminais portuários, em refinarias, em instalações do tipo. A gente está falando aqui da resolução CONAMA 306 do ano de 2002, que obriga auditorias ambientais bienais a todas as empresas que se enquadram nessas características. Então, nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre o que é, essa resolução, a quem ela se aplica, quais são os seus principais pontos, as suas principais características, a frequência com que você tem que aplicar essa norma, essa auditoria e também a qualificação necessária para quem vai realizar essas auditorias. Então é um vídeo para ser ilustrativo e bem curto, obviamente, a gente não vai entrar no detalhe da norma, não vai entender os requisitos dessa resolução, isso aí é papel do auditor inclusive, e a bem da verdade é uma lei bastante simples, então a gente não tem muito o que explorar nesse vídeo, pode ser que a gente aprofunde isso futuramente, mas por enquanto a gente vai tratar sobre, questões gerais, a respeito da aplicação dessa norma e dessa obrigação legal que se aplica a determinados setores. Então, né, cabe a nós aqui, a primeira coisa é entender e explicar um pouco e discutir o que é a resolução CONAMA 306. É bastante, conhecida para quem está na área, para quem atua na gestão ambiental, principalmente de portos e terminais, mas também é algo que é bastante discutido, porque, ela foge um pouco da regra das outras auditorias ambientais e de gestão, que são auditorias voluntárias, né. Quando você decide se certificar numa ISO 14001, normalmente isso é uma decisão da própria empresa. A auditoria, conforme resolução CONAMA, não é voluntária, ela é obrigatória, nós chamamos isso ah, de uma auditoria compulsória. E do que se trata, de onde que ela vem, para onde ela vai, né, qual que é a lógica dessa norma, né. Vamos lá, como sabemos, né, a maioria das leis, muitas das leis e a maioria das normas ISO, elas são uma resposta à sociedade, resposta a questões que ocorreram, a tendências, a expectativas, a eventos, e não é diferente o caso da CONAMA. A CONAMA 306, ela é uma resolução que veio como uma resposta a um evento danoso ambiental que ocorreu lá no ano 2000, que foi uma grande contaminação, um vazamento de óleo, né, de produto químico, na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Isso ocorreu lá em 2000, né. Como resposta a esse grande incidente, claro, houve ali a contenção dos danos, a tentativa, né, de diminuir o impacto ocorrido, mas na verdade o impacto foi de fato bastante expressivo. Mas uma das ações tomadas para evitar ou diminuir a chance de que isso acontecesse novamente no futuro foi, criar a obrigação de empresas que se enquadram em características que poderiam ter o potencial de levar a acidentes como aquele, a obrigação de se autofiscalizarem, né, a obrigação de verificar se os seus sistemas de gestão ambiental estão implantados e aptos a impedir ou detectar ou atuar na mitigação dos riscos ambientais antes que eles se transformem de fato em impactos. Então, no ano de 2002, surgiu a resolução CONAMA, que foi regulamentada mais tarde pela CONAMA 381, a 306 é de 2002, né, que estabelece essa obrigatoriedade, de realização das auditorias compulsórias ambientais. Ela é mencionada, a resolução CONAMA é mencionada numa norma anterior, que é a Lei 9.966, do ano de 2000, o mesmo ano em que houve o incidente, então rapidamente uma lei foi promulgada e depois, para que essa lei se transformasse em prática, algumas outras normas foram derivadas, decorrentes dessa lei 9.966, que é conhecida aí em algumas, né, em algumas esferas, é popularmente conhecida como a lei do óleo, justamente porque ela veio nessa como decorrência desse impacto grande que ocorreu lá na Baía da Guanabara. Um outro exemplo de uma resolução que foi decorrente também da lei do óleo, da 9.966, alguns também chamam de 9.966, né,
é a CONAMA 398, que trata do plano de emergência individual, que é o plano de emergência para reagir a um grande derramamento de óleo em corpo hídrico, ah, em especial no mar, mas aplica-se também a rio, né? Então, algumas resoluções vieram decorrentes da lei do óleo, que por sua vez é decorrente do acidente da Baía da Guanabara. E a quem se aplica essa resolução, né? Ela está estabelecida e deve ser aplicada por todas as empresas que se enquadrem como portos organizados, refinarias, plataformas de petróleo, plataformas de exploração e terminais. Então, quer dizer, todas as estruturas que a gente encontra aí na área costeira do Brasil são aplicáveis a essa, são submetidas e aplica-se a auditoria conforme a resolução CONAMA 306, mas também se aplica a portos fluviais. Então, né, se a gente pegar na costa, é mais simples de entender, desde lá do Rio Grande, talvez, que seja o porto mais ao sul, né, lá perto do Chuí, no Rio Grande do Sul, até o porto mais ao norte, lá no Amapá, né, perto do Oiapoque, passando pelo Nordeste inteiro, pelo Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, grandes, né, portos organizados. Santa Catarina tem portos bastante relevantes, no Rio Grande do Sul, né. Todas as empresas que se situam nessa região precisam se submeter a essa auditoria compulsória. E, além disso, os portos em rios, né, portos fluviais, ou seja, aqueles que se situam em rios internos também precisam, né, esses terminais portuários que estejam nessas localidades, também precisam se submeter a essa auditoria. Nós temos clientes, por exemplo, na região do Mato Grosso, né, que está longe, Mato Grosso do Sul, né, que está longe do mar, mas como tem ali rios importantes e instalações portuárias nesses rios, eles se submetem a auditorias bienais conforme a resolução CONAMA. Então, primeira coisa, é importante saber de onde vem, né, qual o que é a norma e a quem ela se aplica. A gente chama de norma às vezes, mas é uma resolução. A lei, né, é um documento legal, né, então, tem uma força ainda maior do que uma norma, voluntária ou não compulsória. Mas o que que a gente olha nessa auditoria, né? Para que serve? O que que ela procura? Quais são os grandes pontos? Claro, né, tem ali algumas páginas, a gente não vai aqui, discutir e aprofundar o detalhamento dessa norma, mas a gente traz aqui alguns pontos importantes, um resumo, né, aquilo que a gente acha que vale a pena destacar desse conteúdo, né. O principal dela é que ela avalia, né, assim, o ponto fundamental, o início da auditoria conforme resolução CONAMA, inclusive o ciclo dela é baseado também no ciclo desse importante documento da empresa, né, é a verificação do licenciamento ambiental. Então, uma coisa que a gente obrigatoriamente tem que fazer em todas as auditorias de CONAMA é verificar a existência das licenças, a validade dessas licenças, se o objeto e o escopo da licença está adequado àquilo que a empresa faz, e se a empresa atende às diversas condicionantes, as condições necessárias para a validação da licença, que a empresa normalmente precisa cumprir. Então, entre as diversas condicionantes, tem uma lá que diz que a empresa precisa monitorar a qualidade da água superficial a cada 6 meses. Então, uma das coisas que a gente precisa ver é se essa condicionante, junto com todas as outras, está sendo atendida. Porque a lógica é que uma condicionante não atendida torna aquela licença não válida, né? Se ela é uma condição para a validade da licença, não atender aquela condicionante, portanto, tornaria o licenciamento inválido e, portanto, o empreendimento ilegal, enquanto operando com um licenciamento inválido ou sem licenciamento. Então, é um detalhe que faz bastante diferença, porque no final das contas ele pode tornar a operação inviável, ou pelo menos naquele momento, até que se resolva aquela situação, pode se tornar inviável. Aqui vale um comentário importante, né, a respeito do papel da do auditor, né, nessa verificação. A gente, quando faz uma auditoria de resolução CONAMA, o auditor ele está representando o órgão ambiental. É como se ele fosse um braço do órgão ambiental dentro da empresa e depois vai fazer o reporte disso, inclusive, para o órgão ambiental. Então, tem uma responsabilização muito grande, muito importante nesse momento. Além das licenças, a gente vai olhar se a empresa tem estabelecido com os órgãos fiscalizadores
compromissos ou termos de ajustamento de conduta, e é nosso papel também olhar se isso, está sendo cumprido ou não. Se a empresa possui, evidências de que atende à legislação ambiental aplicável àquele empreendimento, então ela deve ter lá um levantamento dos requisitos legais, ela deve demonstrar que atende àqueles requisitos legais, de acordo com o que a legislação pede, e se há evidências de que isso é realidade, né, se, não basta ter base um sistema preenchido, mas a realidade precisa corresponder àquilo que está colocado no sistema. Afinal das contas, até aqui a gente está vendo se a empresa está legalizada, se ela atende à legislação, atende ao que ela prometeu através dos compromissos e atende às condições que foram estabelecidas para que ela pudesse operar através das diversas, licenças, né. Isso tudo está escrito lá na resolução CONAMA como documentos, como questões obrigatórias. Além disso, né, ela tem uma segunda seção, a própria resolução tem uma segunda seção que sai um pouco do que é obrigatório pela lei e vai para a gestão, do impacto, gestão dos riscos propriamente dito. Então a gente aprofunda nisso olhando se a empresa possui gestão de riscos ambientais, mapeamento de riscos, se ela identificou o que de pior pode acontecer e trata daqueles riscos. E tudo que vem em decorrência daquilo, né, porque o mapeamento de risco vai levar, por exemplo, à necessidade de manutenção das estruturas, então tem lá um requisito da resolução que fala que você tem que olhar planos de inspeção e de manutenção. Se as pessoas estão competentes para atuar, então tem lá um requisito que fala sobre treinamento e conscientização. Se a empresa está preparada para reagir a uma situação de emergência, então tem lá um requisito que trata da gestão das emergências, inclusive faz menção ao plano de emergência individual, o PEI, que nós comentamos, né, está associado ao plano 398. Se a empresa lida ou tem uma boa gestão sobre produtos químicos, porque no final das contas é a natureza da norma, né, impedir risco de derramamento de produto químico, em especial o óleo, mas qualquer impacto ambiental faz parte desse objeto, em corpo hídrico. Então, tem também um requisito especialmente estabelecido para a verificação da maneira como a empresa faz a gestão dos produtos químicos na organização. Então veja que, no final das contas, ela tem um foco muito grande no atendimento à legislação, ela tem uma seção inteira só para tratar disso e nessas questões relacionadas a licenciamento, atendimento aos compromissos e atendimento à legislação, e uma segunda etapa que é a verificação da gestão ambiental daquela organização, daquele empreendimento que está ali instalado na área costeira e que, portanto, pode, de alguma maneira, gerar um risco de contaminação do corpo hídrico, seja ele o rio, seja ele o mar, né, depende ali de onde a empresa está localizada. Então essa é a estrutura principal, é esse tipo de verificação que a gente faz. Ela é bem diferente do ISO 14001. Na ISO 14001 existe uma preocupação com questões mais de desempenho da organização, então está preocupado com contexto, política, né, ou seja, questões que são mais preocupadas em, de fato, com o desempenho da organização como um todo. Aqui no CONAMA a ideia é controle ambiental, né, e a gestão necessária para que esse controle esteja implementado. Quando, por exemplo, ela fala sobre comunicação, ela está preocupada com a comunicação da resposta à emergência, a comunicação da prevenção do risco, e em outras normas ISO, essa comunicação ela está mais pensada no engajamento, né, ela tem outras finalidades que vão além do controle simplesmente, que é o foco de fato da, resolução CONAMA 306. Então nesse aspecto aí é um pouco diferente daquilo que você vai ver na auditoria, por exemplo, de ISO 14001. Também existe uma diferença na equipe que vai realizar aquela auditoria, né. Quem pode se qualificar para ser um auditor de CONAMA 306? Isso é um pouco diferente do que acontece em normas de sistema de gestão, né. Existe uma resolução também, né, uma portaria, melhor dizendo, né, do Ministério do Meio Ambiente, portaria 319 de 2003, que estabelece quem pode ser um auditor credenciado para realizar essas auditorias, né. E é necessário que esse auditor seja um auditor credenciado por um organismo reconhecido pelo IBAMA, né, pela estrutura do meio ambiente, nacional,
E no Brasil hoje nós temos a ABEND, né, que fornece o RAC, é o Registro de Auditores Certificados, ah, que é reconhecido pelo próprio IBAMA para realizar esse tipo de auditoria. Então, primeira condição é que o auditor tenha o RAC, né, atualizado para fazer isso, e para que ele faça, para que ele tenha esse RAC, ele precisa ter uma qualificação mínima, que é o treinamento e informação de auditores líderes de CONAMA 306. Ele precisa de participar de algumas auditorias como membro da equipe, como auditor ambiental, né, como a norma classifica, para depois se tornar um auditor líder. Então, enquanto ele é um auditor ambiental, ele não pode, por exemplo, fazer auditoria sozinho, ele precisa ter um líder que o oriente, que coordene esse processo. A partir de algumas auditorias, ele pode virar um auditor líder e aí realizar auditorias individuais, sozinho, ou liderar equipes. Então, existe um processo bastante rígido mantido pela ABEND, né, que a cada 3 anos exige, por exemplo, para garantir a manutenção da qualificação dos auditores, que sejam enviados evidências de que o auditor tem feito auditorias, pelo menos, se eu não me engano, são pelo menos 2 auditorias por ano, para garantir a manutenção dessa experiência e essa expertise. Além disso, tem que mandar evidências de que ele se qualifica, então que ele participa de cursos, que ele participa de, está fazendo uma pós-graduação, uma faculdade, alguma coisa do tipo na área ambiental, que ele lê livros, né? Ou seja, que ele seja um auditor ativo, né? Que ele seja um profissional de meio ambiente ativo. De outra maneira, você perde esse seu registro. Então, eu sou um profissional que faz auditorias CONAMA e tenho o meu RAC ativo, e a cada 3 anos eu preciso prestar conta de tudo isso, né? Então, eu tenho que resgatar as evidências das minhas auditorias. A gente normalmente pede para os nossos clientes emitirem um atestado de realização do serviço, um atestado de capacidade técnica, demonstrando que eu fiz a auditoria, que durou tantas horas, que eu atuei como líder ou como membro da equipe, e aí isso é depois enviado à ABEND para revalidação do processo. É um processo bastante demorado, bastante cuidadoso e rigoroso, né? Assim, de fato, se você não tiver essas evidências, você não consegue se manter como auditor da resolução CONAMA 306. E aí, claro, né, você precisa ter alguma formação na área, você precisa ter experiência, então tudo isso faz parte do CIE, que é enviado para o pessoal da BEND para validar a qualificação e, portanto, permitir o registro como auditor certificado portanto, viável, né, para a realização das auditorias. Um outro requisito, claro, né, é que precisa ser uma equipe externa. Então, para fazer uma auditoria de resolução CONAMA, você não pode treinar auditores internos para fazer isso, ela é uma auditoria de terceira parte, como é a auditoria de certificação. Então, nós somos auditores de terceira parte quando atuamos segundo a CONAMA. Ela precisa ser externa e precisa ser, obviamente, imparcial, né, no sentido da independência em relação àquilo que está sendo auditado. Aí é um requisito até parecido lá com a ISO 19011 de imparcialidade, a ISO IEC 17021 também, que tratam da imparcialidade dos auditores. Vale aqui para a resolução CONAMA também, né? Então existe essa necessidade que ele tenha, né, que ele cumpra esses diversos requisitos. Então, experiência, capacitação mínima, credenciamento, né? Então, não basta fazer o curso, você tem que ter o RAC, vale, né? Vale a cada 3 anos, então ele tem um prazo para que ele seja renovado. Precisa ser externa e precisa ser imparcial. Então, é importante aí que, se você precisa fazer essa auditoria, você já comece com antecedência a procurar um auditor, uma equipe de auditores, porque normalmente não é fácil de encontrar, né? Não é fácil ter agenda, então é preciso ter tempo para escolher a empresa adequada, né? A PM Análise é uma dessas empresas, claro, a gente já tem muita experiência, há muitos anos a gente faz esse tipo de auditoria, e a gente cumpre todos esses requisitos. Na PM Análise nós temos mais de um auditor que cumpre a todos esses requisitos, com credenciamento, com experiência, com independência, obviamente, e com qualificação necessária para fazer.
Então, né, a equipe para a formação da equipe, a gente segue essas normas. Então, ao invés de seguir a ISO 17021, que é para as auditorias externas de terceira parte das normas ISO, ao invés de seguir a 19011, que é para as auditorias internas também das normas ISO, a gente segue aqui a portaria 319 e usa essas outras normas como referência para que isso ocorra. Um outro aspecto bastante importante aqui também é a frequência com que você precisa executar essas auditorias na sua empresa. A resolução estabelece claramente qual que é essa frequência, mas isso funciona como um ciclo, né. Eu realizo uma auditoria, tem um ritual, algumas coisas que precisam ser feitas antes, outras que precisam ser feitas depois, e aí depois de um tempo eu faço a auditoria novamente. Então eu desenhei aqui uma linha do tempo para a gente entender melhor como essa lógica e no tempo essas coisas ocorrem. Como é que funciona? O primeiro evento de uma organização do ponto de vista ambiental, né, claro, após todos os estudos, projeto e tudo mais, mas quando de fato o empreendimento começa a existir do ponto de vista ambiental, é quando você obtém o licenciamento de operação, né, é a LO, a famosa LO, licença para operar, concedida pelo poder público, normalmente um órgão ambiental, em alguns casos, e dependendo do tipo do empreendimento, vai ser um órgão ambiental local, um órgão estadual, por exemplo. Em outros casos, vai ser um órgão federal. Normalmente, quando a empresa está numa divisa entre estados ou ela está à beira de um rio federal, né, ela vai ser licenciada por um órgão federal, como o IBAMA, por exemplo. Então, a gente tem clientes, por exemplo, nessas duas situações. Clientes que são licenciados por órgãos estaduais, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, né, vários órgãos locais aí, e empresas que são licenciadas pelo IBAMA, um licenciamento federal. É, isso é importante porque a interlocução sobre essa auditoria vai acontecer com o organismo licenciador. Em alguns casos vai ser a CETESB, em outros casos vai ser o IBAMA, em outros casos vai ser a FEAM e outros vai ser o IAP, ou seja, diferentes órgãos vão ser interlocutores nesse processo como um todo. Mas o T0, né, o ponto zero aqui é o licenciamento. A norma diz que eu preciso fazer uma auditoria ambiental depois de 24 meses do licenciamento. Então, houve lá a data, tem a data da licença, em até 24 meses depois, você precisa realizar uma auditoria conforme a resolução CONAMA 306. Isso significa, e aí esse ciclo vai se repetir depois, a cada 24 meses, a cada 2 anos eu tenho que fazer uma nova auditoria. Ocorre que, esse ciclo ele inclui outras etapas, né, por exemplo, algum tempo antes, a empresa, a organização auditada, que está marcada aqui na tela em verde, né, ela precisa, se responsabilizar pela contratação da auditoria. Então isso é uma questão importante, né, não é o órgão ambiental que vai fazer a auditoria em você. Você, como organização que se enquadra naqueles critérios de terminal portuário, de refinaria, de porto organizado, seja lá qual for, você precisa ir atrás e encontrar uma empresa apta, um grupo de auditores aptos para fazer a auditoria CONAMA 306 na sua empresa. Então é bom começar antes, né, se você tem 24 meses para fazer essa primeira auditoria, é recomendável que você comece algum tempo antes. A gente recomendou aqui 3 meses, mas, para falar a verdade, deveria ser até antes disso, porque dependendo da burocracia da organização, dependendo do tempo que ela leva para escolher fornecedores, negociar preço, né, então a empresas têm diversas etapas nos seus processos de aquisição e de contratação de terceiros, e isso pode inviabilizar o cumprimento do prazo se você deixar para fazer muito em cima. 3 meses aqui é uma sugestão, mas sinceramente você conhece a sua empresa melhor do que nós. Então pense aí se você conseguiria fazer uma contratação dessa tão rapidamente. Talvez 3 meses seja o tempo para que você já esteja com a empresa contratada. Então você vai ter que começar ali com 6 meses, um ano, sei lá, né, vai depender um pouco. Com alguns clientes, por exemplo, nós temos um contrato de vários ciclos, então contratos de até 3 ciclos, ou seja, 5 anos, né, tem uma auditoria inicial, outra auditoria a cada 2 anos, outra depois de 2 anos, e aí depois uma nova contratação. Mas a lógica eu começo lá bem antes, então encontro a empresa que vai fazer a
a auditoria, veja que a realização da auditoria aí já é responsabilidade da equipe auditora, marcada em azul aqui abaixo da linha do tempo. Mas eu faço a contratação, depois que eu faço a contratação, a equipe contratada precisa programar a auditoria, planejar essa auditoria, ou seja, estabelecer os processos, estabelecer a agenda dessa auditoria, e precisa fazer uma etapa muito importante, que é a comunicação ao órgão ambiental. A gente precisa avisar o órgão ambiental antes da realização da auditoria. E isso precisa acontecer até um mês antes da auditoria ocorrer. Qual que é a finalidade dessa comunicação? Lembre-se que no momento da auditoria da resolução CONAMA, diferente das auditorias das normas ISO, no caso da CONAMA, o auditor, ele funciona como se fosse um representante do poder público. Na verdade, o IBAMA, ele credencia auditores para fazer as auditorias, porque ele não tem recurso, não tem pessoas, não tem braço para fazer essas auditorias. Então, ele, na prática, ele terceiriza esse serviço com as empresas credenciadas. Portanto, quando eu estou auditando uma empresa através da resolução CONAMA, eu, auditor, estou representando o poder público naquele momento. Então, qual que é a ideia dessa comunicação? É antecipadamente comunicar a esse órgão dizendo que eu vou fazer a auditoria na empresa tal, essa auditoria vai acontecer entre os dias tais e tais, né? E eu proponho ao órgão público duas coisas. Primeiro, que ele me acompanhe se ele tiver interesse. Então, eu abro espaço para que haja o acompanhamento, alguém do IBAMA, da CETESB, eh, da FEAM, ou seja, dos órgãos ambientais diversos aí que estão pelo Brasil. Eh, Lembre-se que vai ser o órgão que emitiu a licença, então se a tua licença é uma licença pelo órgão estadual, é ele que precisa ser comunicado, se a licença é pelo órgão federal, é esse órgão que precisa ser comunicado. Eu abro espaço para alguém desse órgão me acompanhar durante a auditoria, então, primeira coisa, eu convido, né? Se você quiser, pode vir junto, porque eu vou fazer essa auditoria, então pode ter o interesse de acompanhar. E, por outro lado, eu pergunto a ele se ele tem assuntos que ele gostaria que eu checasse em campo. Então, não é incomum, e isso já aconteceu com clientes nossos, de eu fazer essa consulta e ele me mandar, por exemplo, uma listagem das infrações que aquela empresa cometeu, autuações ambientais, infrações ambientais, pedindo para que, durante a auditoria, eu verificasse se aquelas infrações foram resolvidas, estão sendo tratadas, né, se o que foi combinado foi cumprido em campo. Então, é a natureza essencial aí da terceirização de fato. A gente vai a campo representando o órgão ambiental, portanto, ele precisa saber que eu vou fazer isso, porque ele pode ter um interesse de participar. Essa informação ao órgão é feita de uma maneira formal, então é uma carta, né? Alguns estados recebem isso de maneira física, outros já recebem isso através de portais ou de e-mails, né? Eu acho que no Rio de Janeiro a gente manda um e-mail, e isso é protocolado automaticamente. Acho que no Pará tem um portal onde a gente submete. Em todos os casos, né, é preciso que você tenha a evidência de que você apresentou e a evidência de que ele recebeu esse comunicado. Isso é bem importante. A gente pode dizer que a auditoria é inválida se essa comunicação não acontecer. Aqui um ponto bastante importante, essa comunicação é responsabilidade da equipe auditora, garantir que ela aconteceu. Mas em alguns locais, até pela proximidade que existe na relação do dia a dia da empresa com o órgão ambiental, é normal que as empresas ajudem nessa comunicação. Então, tem muitos casos em que a própria empresa faz a comunicação, mas de acordo com o modelo fornecido pelo auditor, com o texto fornecido pelo auditor, e a empresa simplesmente facilita esse processo de protocolo. Mas a responsabilidade é, em tese, da equipe auditora, né, fazer isso, é garantir que essa comunicação aconteceu. Bom, teve todo esse planejamento, teve o plano, eu avisei o órgão ambiental, chegou o dia da auditoria, a auditoria, aí sim, o processo de auditoria ocorre como uma auditoria de sistema de gestão, reunião de abertura, a condução conforme a agenda, reunião de encerramento, anotações que depois vão virar relatório, né, caracterização aí de não conformidade, de oportunidades de melhoria. Então, a descrição da não conformidade, a descrição da oportunidade de melhoria, o relatório, é bem parecido com o que a gente faz em sistemas de gestão.
A gente tem uma preocupação maior, né, e é uma recomendação, que seja feito dessa forma, até porque, como representantes do órgão ambiental e como se fôssemos os olhos e os ouvidos desse órgão ambiental dentro da organização, quanto mais detalhada for o meu relatório, melhor vai ser a minha capacidade de transferir ao órgão ambiental aquilo que eu vi em campo. Então, normalmente, os relatórios de CONAMA 316 são bem mais extensos do que os relatórios de uma ISO 14001, por exemplo. Além disso, uma coisa que a gente coloca nos relatórios é imagens, registro fotográfico. Então, se, por exemplo, eu tenho lá a preocupação de verificar se as instalações do pier de atracação de carregamento de navio está em boas condições, tem contenção, não tem evidência de vazamento, de derramamento, então eu vou lá e tiro várias fotos, né. Claro, isso é uma coisa negociada antes com a empresa auditada, então algumas empresas têm restrições quanto ao uso de equipamentos, então se a gente pode levar o nosso, se alguém que está acompanhando é que vai fazer as fotografias e depois vai mandar para a gente colocar no relatório, tem aí uma negociação que é perfeitamente possível, mas é importante que o relatório tenha registro fotográfico, porque ele congela a imagem da organização naquele momento, e aquilo é uma evidência importante de que a empresa cumpre com os seus requisitos. Claro, né, isso se aplica a alguns requisitos, né, evidências de impacto ambiental, evidências de controles funcionando, então é muito comum a gente tirar foto dos sistemas de hidrante, das contenções dos tanques, da qualidade e integridade das canaletas de drenagem de água pluvial, se as válvulas estão fechadas, se tem evidência de contaminação do solo, ou seja, a gente tira foto pra caramba durante uma auditoria de CONAMA e é até interessante, a gente coloca, né, configura a fotografia para que ela tenha o registro da hora, da data, se possível, da coordenada geográfica em que aconteceu aquela fotografia, porque tudo isso, protege a organização, nos protege e leva ao órgão ambiental a segurança de que a auditoria foi bem feita. Então, o relatório da auditoria acontece, né, no final da auditoria tem lá uma reunião de encerramento, a gente gera um relatório, e aí é responsabilidade da empresa auditada elaborar um plano de ação para eventuais não conformidades detectadas. A CONAMA diz que para as não conformidades detectadas, a empresa precisa ter plano de ação e precisa apresentar esse plano de ação junto com o relatório ao órgão ambiental. Então a empresa precisa elaborar esse plano de ação, muitas vezes tem uma negociação aí de que a empresa elabora o plano e manda para a equipe auditora para a gente validar esse plano antes de ser enviado ao órgão, mas isso é uma arbitrariedade, a gente pode decidir fazer isso ou não, pode fazer parte inclusive do contrato de auditoria, que a gente valide o plano de ação, porque o plano de ação não é responsabilidade do auditor, é responsabilidade da empresa. Então é ele que vai, em tese, se virar lá com o órgão ambiental, diante daquilo que ele propôs ali como, solução para aquelas não conformidades. A empresa não precisa fazer plano de ação para oportunidades de melhoria ou observações, ela precisa fazer planos de ação para não conformidades apenas de acordo com o que está lá na resolução CONAMA 306. Ela elabora esse plano de ação e aí ela precisa, depois disso, apresentar ao órgão ambiental, a gente chama aqui de protocolar o plano de ação e o relatório, ao órgão ambiental, que é aquele, o licenciador, aquele que foi avisado de que a auditoria ocorreria, né, veja que tem uma lógica nisso, então o órgão licencia, algum tempo depois eu digo para esse órgão que eu vou fazer a auditoria, executo a auditoria, e ao final a empresa auditada entrega esse relatório, junto com o plano de ação, ao órgão ambiental, dizendo que aquilo foi cumprido. Isso já dá o cumprimento adequado e completo do requisito de periodicidade da resolução CONAMA 306. E o que que vai acontecer? Esse plano de ação, ele tem prazos, tem responsáveis que normalmente serão resolvidos ao longo do próximo ciclo. Então, depois de 2 anos, quando a gente voltar àquela empresa para fazer uma nova auditoria, a gente vai verificar se os planos de ação foram tratados da auditoria anterior e começar uma nova auditoria em busca das novas conformidades, das novas evidências de conformidade para o novo ciclo. Mas aí a empresa tem esses 24 meses eh, para solucionar aquelas questões. E aí a gente volta e começa novamente a fazer uma auditoria. E o ciclo começa de novo, vou ter um novo ciclo,
Um tempo antes eu vou ter que fazer a contratação da auditoria, eu vou ter que planejar, informar o órgão, realizar a auditoria, elaborar o plano de ação e apresentar novamente. Isso indefinidamente, independente né, assim, enquanto a empresa estiver licenciada para operar, eu preciso ir fazendo isso. Esses ciclos não têm relação com a validade das licenças, né? A gente tem no Brasil licenças que valem 1 ano e licenças que valem 5 anos. Periodicidade da auditoria é de 2 anos, sempre de 24 meses, independente da validade da sua licença. Então essa aqui é a lógica temporal da realização das auditorias compulsórias, conforme a resolução CONAMA 306. Mas aí vem uma questão importante, né, então, se eu estou tratando de uma auditoria compulsória, de uma auditoria obrigatória, então o que eu estou fazendo é simplesmente cumprir a lei? Eu só faço essa auditoria porque eu sou obrigado, né, ela é uma auditoria protocolar, né, uma auditoria que de cara crachá, onde eu tenho um checklist, aplico, dou ok, não ok, e vou embora no final, simplesmente demonstrando que a auditoria foi feita. Na verdade, vem muito da maneira como você enxerga uma auditoria, porque, se a gente lembrar lá das diversas normas de gestão, as auditorias fazem parte de uma etapa do ciclo PDCA de uma organização, que é o C, é o check, né, é a etapa de monitoramento. Então a auditoria é uma oportunidade valiosíssima de identificar as situações que podem melhorar na organização. Então, qual que é a lógica, né, que a gente utiliza e que a gente propõe para os nossos clientes? Bom, primeiro, né, você vai ter que fazer auditoria, porque você é obrigado a fazer isso. Então, não tem escapatória, é uma auditoria compulsória, você não escolhe, você não se voluntaria para fazer, então você vai ter que fazer essa auditoria. Se você vai realizar essa auditoria de qualquer maneira, então por que não tirar dela o melhor que você pode, o máximo de valor possível? Tirar dela, a visão mais interessante, a tirar dela a oportunidade de encontrar coisas que você não tinha visto. Então a auditoria, ela traz algumas características que podem sim ser aproveitadas pela empresa e que vão, ser muito interessantes se ela souber utilizar, a auditoria como uma fonte de oportunidades. Então, por exemplo, né, o fato dela acontecer numa ciclicidade, né, numa periodicidade fixa, tem relação, pode ser encaixada ali com o planejamento estratégico da organização. Os resultados dela podem servir para planejar investimento, para planejar grandes, modificações futuras, para entender para que lado caminha a empresa do ponto de vista ambiental, né. Claro, né, ela traz, questões a serem melhoradas, então as ações corretivas fortalecem os processos. Claro, eu vou utilizar aquilo não só para cumprir a lei, mas, na melhor das questões aí, prevenir riscos, né, que é, no final das contas, os motivos de eu, ter um sistema ambiental, ter controles ambientais, evitar que os impactos aconteçam, primeiramente por conta do impacto ambiental propriamente dito, da alteração que ele causa na biodiversidade, no equilíbrio do ecossistema, nas comunidades do entorno e tudo mais, mas principalmente do ponto de vista empresarial. Porque evitar impacto ambiental significa evitar custo, melhorar a imagem, garantir a sustentabilidade do negócio, né, mais do que do meio ambiente ou tanto quanto do meio ambiente, eu quero que o negócio, prospere. E a gente tem inúmeros exemplos de situações em que os impactos ambientais causados por empresas provocaram danos sérios ao negócio, à imagem, aos danos financeiros, né, depois você ser capaz de ressuscitar, eh, a empresa se manter ao longo do tempo depois de um grande, desastre ambiental é sempre uma dificuldade muito grande, né. Então, vamos lá, né, a gente está, levantando problemas ambientais que, se não forem tratados, um dia podem virar impacto. Então é claro que faz sentido que eu trate bem disso, enxergando como oportunidades de antecipação de problemas futuros. Outra questão é que, como as auditorias também ocorrem de uma maneira cíclica, né, mais uma vez levantando essa hipótese, essa característica, ela reforça a cultura da gestão e da responsabilidade ambiental. Quer dizer, a gente está mostrando para a empresa que existe um sistema, que existe uma estrutura, que tem investimento da empresa para garantir que as condições ambientais são mantidas. Então é uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, né, que a alta direção passa à organização de
responsabilidade, de prestação de contas, né, então isso reforça a ideia, né, na conscientização das pessoas, de que a empresa possui responsabilidade ambiental e que ela aproveita, né, seguindo adiante aí, que ela aproveita todas essas oportunidades para tornar a empresa mais ambientalmente correta, né, uma mentalidade de prevenção de riscos, mais robusta em relação às ameaças que ela tem dos diversos pontos de vistas, que podem afetar ao meio ambiente. E claro, né, durante a realização dessas auditorias, até pela característica da equipe que você precisa trazer para fazer as auditorias de resolução CONAMA, você está trazendo pessoas independentes, pessoas externas que têm experiência, que trafegam por outras organizações, que trazem exemplos, que trazem histórias para contar e que podem muito bem ser aproveitadas pela empresa como uma oportunidade de crescimento, de troca de ideias, de intercâmbio. Normalmente, os auditores de Conama 306 são, até por conta da necessidade em relação à qualificação e ao registro, eles são mais experientes, né, do que muitos auditores de ISO, por exemplo. É preciso ter uma qualificação diferenciada para ser um auditor de resolução CONAMA. Então, é uma oportunidade ímpar, né, de trocar ideias com essas pessoas e que normalmente contribuem bastante em relação a aquilo que a empresa precisa prestar contas do ponto de vista ambiental. Então, né, é isso, né, esse vídeo teve a intenção aqui de ser bastante curto, bastante rápido, justamente para tratar de aspectos gerais relacionados à resolução CONAMA. A PM Análise, como eu disse, né, nós realizamos auditorias de resolução CONAMA já há muitos anos, somos uma empresa credenciada para fazer isso, temos auditores credenciados para fazer. Então, conte conosco para fazer essas atividades. A gente também faz auditorias de gestão, fazemos implantação de sistemas de gestão, treinamentos, né, tudo aquilo do ponto de vista ambiental que a sua organização precisar. A gente te ajuda, né, ou indicando o caminho das pedras ou assessorando na implementação de de cumprimento de legislação, por exemplo, nós temos, através do PM Driver, um módulo de gestão de requisitos legais que te ajuda a cumprir a legislação que vai ser necessária depois para você responder à auditoria CONAMA, e além da própria CONAMA que nós ajudamos a atender na medida em que fazemos parte dessa equipe de auditores. É isso, é o que eu tinha para dizer. Eu agradeço pelo tempo de vocês e caso haja qualquer dúvida, por favor, entre em contato tanto através do site da PM Análise, pmanalises.com.br, quanto através do meu LinkedIn. Se você entrar lá, Flávio Oliveira, no LinkedIn, você vai me achar. Ah, e é isso, né? Estamos assim, sempre dispostos a conversar, trocar ideias e tirar dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida que não tenha sido esclarecida nesse vídeo, por favor, entre em contato, fale conosco. É isso, um abraço.